Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas ao canal da Eve. Aqui nós discutimos estratégias sobre essa jornada de ser mãe, sempre em busca de evolução e conexão com a sua criança. Eu sou a Eve Burilli e o tema de hoje é castigo. Eu separei aqui algumas anotações decorrente da semana e dos últimos dias que eu tenho presenciado, algumas formas de castigo, mas um pouco diferente. Em que sentido? Esses pais que eu convivo, ou que, até não que eu convivo, mas assim, às vezes eu saio, vou na brincadoteca, vou na pracinha, né? E a gente acaba, nós pais, a gente se conecta, né? A gente acaba se conhecendo. E eu achei muito curioso porque eles todos são contra o castigo, porém agiram e agem de algumas formas que eu penso assim, será que eles não sabem que isso também é uma forma de castigo? Então eu queria começar falando o que é o castigo, além daquele castigo tradicional, né, de mandar pro quarto, por exemplo, aquele castigo que a gente já conhece, né, faz alguma coisa que nos irrita, nos tira da nossa zona de conforto, da órbita, e simplesmente manda a criança pro quarto de castigo. Aí a gente fecha a porta, deixa a criança lá esperneando, chorando. Nem preciso dizer que eu sou contra castigo, né? E por vários motivos, até vou relatar aqui rapidamente porque que eu não sou a favor desse tipo de castigo, principalmente, né? Não sou a favor de nenhum tipo de castigo. Nesse momento, eu até já falei aqui em alguns vídeos anteriores o que causa isso na criança. O que causa isso? Apenas frustração, raiva dos pais, raiva de si mesmo. Às vezes, inconscientemente, ela acaba cultivando e criando aquela ideia de que ela não está sendo suficiente para os pais dela, que são as duas pessoas que ela idealiza na vida dela, que são os heróis da vida dela, os deuses. Então, ela inconscientemente cria isso de que ela não está sendo suficiente, que ela não está sendo boa o bastante. E porque a criança, ela não tá com o cérebro totalmente formado na primeira infância, né? Primeira infância ali do 0 aos 6 anos. Então ela age muito por instinto nessa idade. Então a gente não está educando, ensinando ela alguma coisa que ela tenha feito errado, a pensar e fazer da maneira correta. A gente está apenas adestrando ela, né? Se tu fizer tal coisa, tu vai ser punido por isso. Então a criança acaba cultivando apenas aquele sentimento e raiva naquele momento, porque pode parecer que deu certo fazendo isso, mas na verdade tu só adestrou de uma forma punitiva dela ser punida por ter feito daquela maneira. Aí ela acaba criando toda aquela energia, todo aquele sentimento ruim dentro daquele ambiente. Por exemplo, o quarto, né, que normalmente os pais deixam de castigo no quarto, aí cria toda aquela raiva dentro do quarto, e é o mesmo lugar que depois a gente quer que a criança relaxe e durma durante a noite. Olha que contradição, né? Que quebra de paradigmas, digamos assim. E então é muito louco isso, porque a gente não pensa o quanto a gente pode estar ferindo esse momento, o quanto a gente pode estar impactando, de repente, no sono da criança apenas por ter atitudes como essa. Então, além dessa forma de castigo, existem outras formas que muitos pais acreditam ser da melhor maneira. Como eu já disse aqui, nós pais sempre temos a melhor das boas intenções, a gente sempre age pensando que é a melhor forma de educar, que é da melhor maneira, mas nem sempre é da maneira que a gente acha que é. Muitas vezes é porque a gente foi criado dessa maneira, porque até eu acho que a maioria de nós fomos criados dessa forma mais adestrada do que educada, digamos assim, né? Porque a gente não tá criando na criança uma empatia, um respeito, uma educação, um sentimento de que está ferindo uma outra pessoa. Então não é isso que a gente está criando na primeira infância, não é essa expectativa através do castigo, com certeza.
Então a gente acaba crescendo dessa forma punitiva e acaba repetindo isso então nas nossas crianças. E que nem eu falei, não é que não vai dar certo na educação, até dá, mas aí até pode ser que dê, mas aí é com feridas, machucados, agindo de forma inconsciente, né? Tem adultos, inclusive, que até hoje agem assim por punição. Por exemplo, vou atravessar, não vou ultrapassar o sinal vermelho, né? Porque eu vou levar multa. E não porque, de repente, pode ser que alguém passe naquele momento, eu cause um acidente, ou pode ser que passe até um cachorrinho pequeno que eu não veja, né? Meu carro é alto, não vejo passar, uma criança do nada passe correndo. Então, a gente não pensa no outro. Muitos adultos agem por punição, não vou fazer tal coisa porque eu vou ser punido. Não vou furar uma fila do banco porque pode ser que eu seja expulsa do banco, né? O guarda esteja vendo e me expulsa do banco e eu não vou conseguir fazer o que eu quero, e não porque eu estou tendo empatia com a pessoa que está atrás de mim. Então, a gente não quer criar adultos agindo por punição, a gente quer criar adultos empáticos, adultos que pensem no outro como igual, né? Como se fosse um todo mesmo e não como um ser individual no mundo. Então existem outras formas também de castigo, como por exemplo eu vivenciei esses dias na brinquedoteca lá do condomínio, a mãe falando assim, filha, se tu não guardar esses brinquedos, eu vou doar todos os teus brinquedos. Aí a guria olhou assim, eu vou pegar todos os teus brinquedos se tu não guardar e vou doar pro velho do saco. Ela falou bem assim, nessas palavras. Gente, ameaça, sim, também é uma forma de castigo, né? Tu tá reprimindo a criança, tu tá causando um medo na criança, e isso não é legal, também é uma forma de castigo. Então, gritar com a sua criança por qualquer coisa, discutir, fazer aquele cabo de guerra, porque eu mando, porque eu não sei o quê, porque eu é que falei. Se enquanto tu estiver aqui na minha casa, tu tem que me escutar, tu tem que fazer o que eu mando. Né? Isso é tratar a criança como um ser inferior a você. Né? Então isso também é uma forma de castigo, uma forma de reprimir ela, uma forma de causar raiva nela também, né? Ou simplesmente de criar aquele sentimento de inferioridade, que ela não é ainda o suficiente para ter alguma opinião ou alguma vontade. Então isso não é legal, isso é mais um jeito de adestrar. E por que eu falo adestrar, né, e educar? Mas qual é a diferença entre adestrar e educar, né? O adestrar é aquela coisa por instinto, é aquela coisa se tu não fizer tal coisa, tu não ganha tal coisa, né? Aí que nem também de alimentação, se tu não comer os vegetais do almoço, tu não vai ganhar sobremesa. Então tu tá dizendo que comer vegetal é ruim, né? Porque ela só vai ter um doce, aquela coisa boa, se ela comer o vegetal, então, né? Olha o que a gente faz com as nossas crianças, gente. A gente começa a colocar inconscientemente ideias que ela vai desenvolver depois, quando adulta, acreditando no inconsciente que não é legal, que não é muito bom aquilo, sabe? Comer salada, não é bom, porque eu só vou comer isso se eu ganhar tal coisa. Então a mesma coisa com estudo. A gente foi criado para decorar coisas para poder passar de ano, senão a gente não passa de ano, senão a gente é punido por ter que repetir todo ano. Então a gente não é incentivado a querer aprender pra gente evoluir, pra gente buscar quem a gente é, pra gente fazer o que a gente gosta. A gente não é estimulado pra fazer o que a gente gosta, a gente é estimulado pra decorar, pra fazer aquilo ali, senão a gente vai ser punido. Então com o estudo é a mesma coisa, né? O pessoal aí do concurso também sabe, tem que ficar 12 horas estudando, 15 horas estudando pra poder passar e depois ganhar alguma coisa e ganhar a tal da estabilidade que todo mundo almeja, né? Que depois, quando acontece, talvez não seja bem assim, né? A gente acaba, na verdade, no fundo, almejando fazer o que a gente gosta, porque é o que nos dá satisfação. Então, qual é a diferença entre educar e adestrar? É muito mais fácil, digamos assim, adestrar uma criança da primeira infância, porque ela age por instinto. Como eu comentei, ela não tem o cérebro totalmente formado.
Então ela não pensa no sentimento de como, ela não liga as situações, ela age daquela maneira. Então a melhor maneira, eu até esses dias eu vi um post no Instagram dizendo sobre cachorro, que a melhor forma de educar um cachorrinho não é tu reprimindo e xingando ele quando ele faz alguma coisa errada, porque o cachorro, ele não tem um sentimento de culpa, ele apenas fica triste ou reprimido na hora que tu xinga. Então a melhor maneira de tu educar aquele cãozinho é tu ficar mostrando pra ele sempre a maneira certa de fazer, o que é correto. Então, quando ele faz alguma coisa errada, mostra o certo, né? E mostra que tu tá feliz e o certo. Gente, com criança é a mesma coisa. A melhor maneira é sempre falando o correto, como fazer daquela maneira que todo mundo vai ficar feliz, que vai se beneficiar. Então, isso vai criando um grau de empatia na criança e não de adestramento da criança, que ela só vai agir daquela maneira, porque se ela agir diferente, ela vai ser punida por aquilo, sabe? Então, outra forma de castigo que eu vejo que é muito usado, porque os pais acreditam ser a melhor maneira, é o cantinho do pensamento. Porque qual é a expectativa que o pai tem com o cantinho do pensamento? É que a criança sente lá naquele cantinho e reflita sobre a situação que aconteceu, sobre o que ela fez e que é errado, então ela não vai fazer de novo. Gente, isso aí é a mesma ideia do castigo do quarto. Ela vai apenas criar raiva, criar angústia. Se for uma criança mais introvertida, ela vai guardar toda aquela tristeza dentro dela. É só isso que tu vai cultivar. E ela não vai fazer de novo apenas porque ela não quer sentir isso de novo. Tá? Ela não, que nem eu comentei aqui, ela não vai ser empática naquele momento do cantinho do pensamento. Então eu tenho um vídeo sobre isso, falando apenas sobre o cantinho do pensamento e como fazer isso, então, de uma maneira positiva. Então, qual é a melhor maneira de educar e não adestrar as nossas crianças? Eu sempre digo que o diálogo é a melhor forma, né? Primeiro, a gente sempre tem que buscar em conversar e, mais do que conversar, ouvir a criança, sabe? Assim, quando tu baixa olho a olho, pergunta pra ela o que ela tá sentindo, o que ela fez, se ela tá feliz com isso, se ela acha que a mamãe ficou feliz com isso, escuta ela, o porquê que ela fez isso. Às vezes vocês vão se impressionar com as respostas. Às vezes vocês vão ver que é só uma reação de alguma ação desrespeitosa de um adulto. Às vezes um professor desrespeitou, gritou alguma coisa com a criança e a criança reagiu. Não que eu estou dizendo que a criança está certa dessa maneira, mas tem que ver também que às vezes o adulto desrespeita a criança e ela acaba reagindo de tal forma. Se o adulto mostrasse na educação primeiro dele mesmo, por isso que eu digo, a gente primeiro tem que se educar para depois educar as crianças, ela bem pouco provável teria reagido daquela forma. Então o diálogo é sempre muito importante. Se a criança ainda não fala, né, até 2 aninhos, ela não conversa muito e ela também não fica muito tempo parada escutando. Criança de 2 anos é aquela, até 2 anos, é aquele jogo rápido de diálogos, porque ela não fica prestando atenção muito tempo. Então, a melhor forma é sempre, como eu disse, se educar, então agir da melhor forma, mostrar para ela a melhor forma de fazer, evitar ficar dizendo não, procure sempre dizer sim. Eu sempre dou esse exemplo aqui, a Clara quer brincar de água, queria brincar de água gelada no inverno, no meio da sala. Então, por óbvio, de primeira a gente fala não. Só que, gente, sempre busque falar sim. Então, mas ela não podia fazer isso na sala. Não podia, mas então como que ela podia fazer? Ela podia brincar de água morna no banheiro. Então ela quer brincar de água, que bom que ela quer brincar de água, porque é uma atividade sensorial, estimula a concentração, estimula a habilidade motora fina, desenvolve o cérebro. Então é um aprendizado aí para a criança mexer com água. Então como que ela podia fazer isso naquele momento? Brincar com água morna no banheiro. Então sempre procure dizer sim, porque no dia que você realmente tem que dizer não, que normalmente e deveria ser apenas em situações de perigo,
ou de acordos, né? Fiz acordo com a criança de um ceder um pouco, outro cede um pouco, e aí ela não quer cumprir o acordo, nessa hora tem que ser firme, porque acordo é acordo e tem que mostrar que ambas as partes têm que cumprir com o acordo. Então, quando não for nesses casos, sempre procurar dizer sim, porque quando tu tiver que realmente dizer não, ela vai confiar em ti, porque ela sabe que tu sempre dá um jeito para dizer sim. Então, isso funciona muito bem, e vocês vão ver que ao longo do tempo, quando a criança é criada nessa disciplina positiva, dessa forma, ela vai te ouvindo e confiando em ti, e as coisas vão fluindo naturalmente. Não vai mais ter aquele cabo de guerra que tem normalmente quando a criança não é criada dessa forma, porque ela não acredita em ti, ela não confia em ti. Então, quando tu diz não, ela fica, mas eu quero, mas eu quero. Quando a criança vai confiando em ti, isso não vai acontecendo. Então, acordos bilaterais também é uma forma muito, muito eficiente de tu educar a criança. E por que eu digo bilateral? Porque tem muitos pais que simplesmente impõem o acordo sem nem ouvir a criança, né? Ah, tu vai fazer tal coisa, então para depois a gente fazer tal coisa. Tá combinado, né? E aí a criança tem que combinar, porque se ela não quiser daquela maneira, o pai já né, dá um grito, uma brigada ali. Então o acordo bilateral é tu perguntar pra criança como que fica bom pra ela, né? A Clara, eu perguntava, até 2 anos de idade, eu perguntava, ela queria sempre continuar vendo o desenho antes do banho, ou continuar brincando antes do banho, continuar fazendo o que ela tava fazendo antes do banho. E aí, eu queria que ela já fosse já, né? Era 8 horas e tal, tinha que tomar banho. E aí ela sempre dizia, não, não quero. Daí eu falava, tá, então quanto tempo tu quer? E ela sempre dizia 2, né? 2 minutos, claro, porque é a vida inteira dela, é 2. Então pra ela era muito 2. E aí eu sempre colocava ou no celular, eu comprei aquela ampulheta, sabe? Tu vira assim, vai caindo a areia e vai contando o tempo, de 2 minutos, no caso. E aí, quando terminava, ela já ficava meio frustrada, porque realmente passa rápido. E aí ela, no começo ela não gostava muito, mas eu mostrava que acordo era acordo, e ela então ia cumprir o acordo dela. Aí quando ela começou a ter consciência que aquele tempo não era muito pra ela, eu perguntava pra ela, dela falava assim, eu perguntava, quanto tempo? Aí ela pensava dela, um monte. Porque hoje ela tava entendendo que 2 era muito pouco pra ela. E hoje ela já acaba perguntando se 4 é maior que 2, sabe? Porque ela quer sempre o maior tempo. Então é sempre ir mudando as estratégias e vendo o que funciona melhor para você nesses acordos bilaterais. São estratégias que funcionam muito e tu respeita a criança, tu tá respeitando ela, sabe? Tu tá dizendo que a vontade dela também é atendida. Tu tá tratando ela de igual para igual, tu tá dando um poder ali para ela também, de decisão, que isso é importante porque daí ela não perde pro resto da vida também esse poder de decisão, sabe? Quando tu poda muito isso na criança, ela chega a um adulto que fica dependente de ações, né? Dependente que alguém mande ela fazer alguma coisa porque ela não tá conseguindo tomar decisão. Então é uma outra forma de estimular o crescimento dela aí nesse sentido. Eu sei também que não é fácil nós pais mudarmos quando a gente está acostumado a agir sempre da mesma maneira, como por exemplo gritar, né? Eu sou o exemplo prático disso. A gente, quando está muito acostumado a gritar, reagir dessa maneira, a gente tem vontade de fazer isso sempre, independente se a gente sabe que não é a melhor maneira. Mesmo a gente sabendo que a criança, por exemplo, tem a mobilidade motora fina inferior à sua, tem uma mãozinha menorzinha que a sua, tem um controle menor que o seu, ela é menor que você, mesmo sabendo disso, quando ela vai lá, pega alguma coisa e derruba no chão, você mesmo assim fica bravo e grita com a criança, de novo fulano, né? De novo, vai derrubar isso de novo, que droga, agora eu vou ter que limpar, né? E reclama e grita, né? Mesmo sabendo de tudo isso. Mas por que a gente funciona dessa maneira, mesmo sabendo que não é a melhor forma? Mesmo tu ter escutado todo esse vídeo, sabendo que não é a melhor forma, vai chegar lá, hoje a criança vai derrubar, você vai gritar. E aí, isso é por experiência própria, porque é o seguinte, quando a gente está acostumado, a gente foi criado dessa maneira, de reagir dessa maneira, o nosso cérebro faz conexões referente àquela maneira de agir. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu gritei, me estressei, eu
o meu cérebro foi lá e fez uma conexão. Imagina assim, fez uma conexão de um neurônio para o outro. Tá, criou uma pontezinha ali, né? Um fiozinho. E aí, quando acontecer de novo, eu vou gritar de novo, o que vai acontecer? Vai fortalecer ainda mais aquele fiozinho ali. Vai ficar mais forte. E aí, a tendência de eu ficar repetindo isso é maior, porque vai ficando mais fortalecido, mais fortalecido. E aí vai ficar tão fortalecido que eu já vou começar a agir em piloto automático daquela maneira. Eu vou agir sempre daquela maneira. E aí, como que eu faço para mudar isso? Primeiro, eu vou ter que estar consciente disso, que eu tô reagindo no piloto automático de uma forma que eu não quero reagir. Como que eu quero reagir? Eu quero reagir o oposto. Eu não quero gritar ou dar bola para isso. Eu quero ser uma pessoa mais tranquila quando isso acontecer, para até poder dar de exemplo para a criança. Então, nos primeiros dias, nas primeiras vezes que isso acontecer, vai ser bem difícil de mudar, mas tu estando consciente, tu consegue, com um pouco de esforço, mas consegue. Aí o que vai acontecer? Depois de um tempo, de tanto tu fazer de maneira diferente, aquelas ligações vão enfraquecer. E aí vai começando a se tornar mais natural para você a não reagir daquela maneira. E aí, quando vê, tu nem acredita que tu conseguiu se tornar a pessoa que tu queria se tornar diante daquelas situações, né? Posso até dar um exemplo meu. Antigamente, vivia com uma pessoa que sempre que ela falava e agia de determinada maneira, uma maneira específica, falava outra coisa específica, eu me irritava, eu ficava braba, e aí aquilo começou a piorar, porque daí eu já gritava, porque daí repetia de novo. E aí eu ficava pensando, gente, preciso mudar isso, porque eu não posso mudar a pessoa, o jeito que ela fala ou o que ela fala, porque eu reajo dessa maneira. Eu é que tenho que mudar a minha maneira de reagir diante disso. Então, eu comecei a fazer o oposto. Eu pensava assim, se ela falar e agir dessa maneira, eu vou começar a rir, eu vou dar um sorriso quando ela fizer. Então tá, aí no outro dia foi lá, aconteceu de novo e eu, em vez de ficar brava, eu peguei, foi muito difícil pra mim nesse começo, foi mesmo, gente, não é fácil, mas eu ri e dei uma gargalhada. Logicamente sou super falso, porque realmente não estava sendo natural, mas eu insisti naquilo. Toda vez eu pegava e ria e dava uma gargalhada. Gente, chegou um dia que eu nem tinha percebido que isso aconteceu e eu não dei bola. Mínima bola, eu nem tinha percebido que tinha falado, que tinha acontecido. Eu simplesmente era outra pessoa, gente. Foi assim, foi incrível, inacreditável. Então, vocês conseguem parar de gritar ou de reagir de alguma maneira desrespeitosa com a sua criança quando tu tá consciente disso e fazer um esforço inicial para agir ao contrário, depois flui naturalmente. Outro motivo de que não é interessante, não devemos pôr de castigo ou gritar com as nossas crianças é o que acontece com o cérebro delas. Gente, quando a gente faz isso para criança, a gente libera 2 hormônios no cérebro, que é adrenalina e cortisol, puríssimo no cérebro, que não são hormônios muito, digamos, interessantes de ficar liberando na sua criança por, assim, todos os dias ou de propósito, sabe? Porque, por exemplo, a adrenalina não é aquela adrenalina boa da atividade física, é uma adrenalina daquele sinal de alerta, assim, sabe? Que a energia vai toda para as extremidades, pra gente criar força para sair correndo, tipo, isso é um alerta do corpo, né? De susto, né? Tu fala uma coisa, sabe? Dá aquela paralisada, assim. Isso não é bom. E o cortisol, né, o hormônio do estresse, também não é bom porque aumenta o nível de estresse e também muito interessante, ele causa uma pausa anabólica no corpo. Vocês já ouviram falar? Pausa anabólica é quando toda aquela energia ela fica concentrada para aquele alerta que está acontecendo. Então, ela pausa o crescimento da criança, pausa aquela função de crescimento das células, porque ela está toda concentrada na energia daquilo de poder sair correndo. E isso também prejudica, inclusive, cicatrização de feridas, né? Então, imagina, tu tá fazendo isso com a criança periodicamente, repetidamente,
isso tu paralisa o crescimento da criança, né? Que nem eu falei, cicatrização de feridas, aquele sinal de alerta, cortisol, estresse. É muito ruim isso. Muito ruim isso para uma criança. E quais são os hormônios bons pra gente, então, estimular na nossa criança? Eu vi esses dias um vídeo que ela fez uma analogia muito interessante, que ela pegou as iniciais dos hormônios e transformou na palavra dose, né? Uma boa dose. Eu achei fantástico, porque é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. São hormônios da felicidade, né? Cada um tem uma função. A dopamina, por exemplo, é da excitação. Sabe assim, quando tu cria uma expectativa boa na criança? Ai, amanhã é seu aniversário, o que será que tu vai ganhar de presente? Daí a criança já fica, sabe, feliz da vida. Jogos, né? Quem que vai ganhar? E agora? Sabe aquele yes do jogo quando alguém ganhou? Ai, quem que vai chegar primeiro lá, vai ganhar tal coisa? Cuidado também para não criar uma expectativa muito grande, né? É uma criança, então não vai dizer para ela que daqui a uma semana ela vai ganhar alguma coisa. Mas é aquela sensação boa, né? Que é dopamina pura no cérebro, da felicidade, da criança feliz, excitada, daquela energia boa, né? A ocitocina é aquele hormônio do relaxamento, sabe? Que ela se sente segura, se sente confiante, sabe aquele conforto que tu dá pra criança quando ela tá, ou que ela caiu no chão, por exemplo, começa a chorar, e aí você se abaixa e fala, eu sei que dói quando a gente cai no chão, vem cá que eu te dou um abraço pra ver se passa mais rápido, é aquele contato assim, coração com coração, sabe? Então, do relaxamento, muito gostoso isso. Então, é um hormônio que ela se sente assim, segura com você, sabe? Então, relaxado, muito, muito gostoso mesmo. Temos a serotonina também, que também é da tranquilidade, da felicidade, através de coisas assim vistas, por exemplo, quando tu decora um quarto do jeito que ela quer, quando tu leva ela em algum lugar que ela gosta de ver, música, então tu cria esse sentimento de felicidade, tranquilidade na criança, então libera essa serotonina e aí a criança aquela beleza externa, sabe? Quando de olhar assim, tu já sente uma felicidade com aquilo. Então, isso também é muito, muito legal da gente causar na criança. E temos o E da dose, que é a endorfina, que é aquela atividade física e psíquica. Sabe assim, por exemplo, não tô muito afim de... tô com preguiça hoje de fazer alguma atividade física. Não, mas eu vou mesmo assim. Aí depois que tu vai, tu volta assim com aquela sensação de alívio, aquela sensação de prazer. Isso é causado pela atividade que libera a endorfina. Então, que nem assim, um exemplo na prática com a criança, ela tá muito agitada, a criança, no colégio, por exemplo, a criança tá muito agitada, e aí o professor pega e fala assim, tu tá muito agitado, tu tá causando aqui na aula, tu vai ficar sem recreio por conta disso. Gente, na verdade tinha que ser o contrário, ela tinha que ir pro recreio antes, porque ela precisa liberar toda esse hormônio para ela então se sentir mais feliz, mais relaxada e conseguir estar ali presente onde ela está. Então é muito interessante estimular isso frequentemente, atividade física, para ela liberar essa endorfina, que é um analgésico natural, ele aumenta a imunidade, né? Então é muito interessante e devemos estimular isso na nossa criança. Então esses são os hormônios, a dose, que é o que a gente deve focar e se concentrar para diariamente a gente estimular isso na nossa criança. Então, para resumir, qual é todo o malefício do castigo, do grito e de todas essas formas que a gente conversou? A gente não cria empatia na criança, a gente não estimula a criança a crescer de uma forma respeitosa, empática com seus amigos, com seus familiares, uma boa relação, pensando não somente em si, mas em todos. A gente cultiva sentimentos ruins, né, como muita raiva, muita tristeza, a gente
cultiva esses sentimentos através do castigo e grito e que não é o que a gente quer. E quais são os benefícios, então, de educar de uma maneira positiva, sem gritos e sem castigos, né? Grito é uma forma de castigo, como a gente viu, várias outras formas. Então, qual é o benefício? A gente cria uma criança mais conectada com você, porque ela confia em você. É uma criança mais respeitosa, mais feliz, mais empática, mais tranquila. Quem não quer um filho tranquilo, feliz, empático? Tudo isso é através dessa educação mais leve, da educação, né? Não daquele adestramento que a gente estava conversando no início do vídeo. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês puderem curtir, dá um like ou encaminha para quem você acha que vai fazer sentido ouvir, né, esse vídeo. Então, é isso que eu tenho que passar para vocês hoje.